Olá a todos que estão acompanhando o nosso curso. Chegamos à aula de número 16, que tem como objeto de estudo relações e o conceito de velocidade. Nela, então, formalizaremos o conceito de velocidade, já trabalhado aqui em oportunidades anteriores, como também introduziremos o conceito fundamental que se faz de alicerce para o entendimento das funções, algo muito importante na matemática. Uma relação nada mais é que um determinado conjunto de grandezas que estão relacionados entre si. Como assim? O que estou querendo dizer com isso é que existem várias e várias grandezas no nosso cotidiano que elas não são representadas de maneira independente, isto é, uma depende da outra. Se, por exemplo, o seu salário fosse calculado a partir do número de dias trabalhados, que é o que naturalmente acontece, o seu salário ele seria tanto maior quanto maior o número de dias que você trabalhou naquele mês. Logo, existe uma relação entre os dias que você trabalha e o salário que você recebe na compra de um determinado produto. Se você compra um produto, você paga um valor X. Se você compra 2 daquele produto, você paga um valor de 2x, se não houver nenhuma promoção envolvida na situação e tudo mais. Então, essas grandezas, dias trabalhados, salário final, quantidade de produtos, valor pago, elas não são independentes. Dizemos então que elas são relacionadas. Um outro exemplo, que é o que abordaremos aqui, está relacionado ao gasto em transporte para se deslocar ao trabalho e ao número de dias trabalhados, supondo que o custo por passagem seja de R$4. Como o nosso objetivo aqui é introduzir um conceito matemático, passaremos a formalizar um pouco mais as coisas. Então diremos que o gasto em transporte será representado pela letra G e que o número de dias trabalhados será representado pela letra D. Fica evidente que, se trabalhássemos um dia durante a semana, gastaríamos para o nosso deslocamento ao trabalho um valor de R$8. Se fôssemos trabalhar 2 dias, gastaríamos um valor total de passagem de R$16. Se fôssemos trabalhar 3 dias, um valor total de R$24 e sucessivamente. Percebendo então que essas duas grandezas, como dissemos, elas não são grandezas independentes, o que podemos criar é algo que chamamos de relação, ou seja, uma equação matemática que relacione a quantidade de dias trabalhados e o gasto total com passagem. Nesse exemplo, fica evidente que a relação que expressa a montagem dessa tabela aqui poderia ser essa daqui, dentro deste quadrado, ou seja, G, que é o gasto total em passagem, seria igual a 8 vezes D. É fácil notar que se substituíssemos D por 1, teríamos como resposta 8 vezes 1, 8, chegando no mesmo valor anterior. Se substituíssemos D por 2, 8 vezes 2, 16, chegando no outro valor da nossa tabela, e assim conseguiríamos encontrar todos os valores. Então, o que estamos dizendo aqui é que existem algumas grandezas que elas são relacionadas entre si por uma espécie de lei, e essa lei é o que chamamos de relação. A relação mais simples possível é uma relação que associa somente 2 conjuntos de elementos. Essa relação que associa somente 2 conjuntos de elementos, ela vai ser conhecida como relação binária. A relação do exemplo anterior entre gasto em transporte G e dias trabalhados é uma relação do tipo binária, pois temos a grandeza G relacionada com a grandeza D. Para nos aprofundarmos ainda mais no estudo de relações, imaginemos 2 conjuntos. Um conjunto D, que represente o número de dias trabalhados, e um conjunto G, que represente o gasto total com passagens ao longo desses dias trabalhados em uma semana. O produto cartesiano entre esses 2 conjuntos D e G, ele poderia ser representado por o plano cartesiano através desse conjunto de pontos aqui.
O que ele significa nada mais é que, se pegássemos, por exemplo, o elemento 1 do conjunto D, ou seja, um dia trabalhado, se não conhecêssemos a relação anterior, poderíamos estipular que todas as possibilidades de valores que iríamos pagar naquele dia para nos deslocarmos ao trabalho seria de R$ 8, de R$ 16, de R$ 24, de R$ 32 ou de R$ 40. No segundo dia trabalhado, há todas as possibilidades de valor a ser pago por nós para ir e voltar do nosso serviço também seriam os valores contidos no conjunto G. E no terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia, a mesma situação. Então, o produto cartesiano entre D e G nada mais é que todas as possibilidades que existem de combinação entre os dois, na medida que ainda não conhecemos a lei que relaciona os dois conjuntos. Esse produto entre D e G, ele possui 25 elementos, pois o conjunto D possui 5 elementos e o conjunto G também possui 5 elementos. Se contarmos aqui, possuímos 25 pontos ilustrados no nosso plano cartesiano, cujo eixo das abscissas representa o número de dias trabalhados e o eixo das ordenadas, o gasto em transporte. Assim, esse produto cartesiano que acabamos de explicar o que significa, em linguagem matemática, ele vai ser expresso da seguinte maneira. O conjunto D multiplicado pelo conjunto G é igual a um par ordenado D e G, tal que Dzinho pertence ao conjunto Dzão e Gzinho pertence ao conjunto Gzão. É costumeiro, quando tratamos com relações, fazer os conjuntos serem representados por letras maiúsculas e os elementos desse conjunto serem representados por letras minúsculas. O que estou querendo dizer aqui é que essa operação matemática, ela pega todos os elementos Dzinho do conjunto Dzão e todos os elementos Gzinho do conjunto Gzão e cria essas possibilidades, como acabamos de dizer. Mas como vimos anteriormente, o valor que gastamos em transporte, o valor de dias trabalhados, eles não aconteciam de maneira arbitrária, eles aconteciam de uma maneira predeterminada, na medida que mencionamos no exemplo que o valor gasto para uma passagem era de R$ 4, ou seja, nós utilizamos a relação G igual a 8D. A partir dessa relação, então, o que nós podemos perceber é que de todas aquelas 25 possibilidades, as que vão ser utilizadas por nós são somente essas aqui circuladas, ou seja, em um dia trabalhado, gastamos R$ 8. Em 2 dias trabalhados, gastamos em transporte R$ 16. Em 3 dias, R$ 24. Em 4 dias, R$ 32. E em 5 dias, R$ 40. Então, a partir do momento que utilizamos a relação que associa o conjunto Dzão e Gzão, nós eliminamos aquele conjunto de 25 possibilidades e estipulamos somente 5 possibilidades para os nossos valores de D e G. Esse conjunto relação, ele é composto pelos pares ordenados indicados aqui. Um dia de trabalho, R$ 8. 2 dias de trabalho, R$ 16 e assim por diante. Logo, a partir do momento que relacionamos os dois conjuntos, nós criamos um conjunto que é o conjunto chamado de relação. Assim, do mesmo modo que fizemos com o conjunto Dzão e Gzão e definimos o produto cartesiano entre os mesmos, nós podemos definir a partir da relação G igual a 8D o conjunto relação. Esse conjunto ele será um conjunto tal que ele estará contido dentro do conjunto Dzão vezes Gzão. Pois perceba, aqui nós temos todas as possibilidades, ou seja, Dzão, produto cartesiano com Gzão. E o conjunto relação, ele a partir dessa associação aqui, ele seleciona quais são
as possibilidades que serão utilizadas no nosso problema. O que estou querendo dizer então é que o conjunto de pares ordenados Dzinho e Gzinho é tal que Dzinho pertence a Dzão e esteja associado a um elemento de Gzinho através de algum critério. Poderíamos ainda representar esse conjunto-relação, que é um conjunto que está contido dentro do produto cartesiano do conjunto Dzão e o conjunto Gzão, da seguinte maneira. E essa forma de representar será muito importante para nós, pois posteriormente, quando estivermos introduzindo o conceito de função, nós chamaremos esse conjunto Dzão, de onde parte todos os valores, ou seja, o conjunto de dias trabalhados. Sabemos que colocamos o número de dias aqui e temos o valor gasto aqui. Esse conjunto Dzão, ele será chamado de conjunto domínio, mas veremos isso posteriormente, como dito. Então, para cada elemento do conjunto Dzão, nós associamos um elemento do conjunto Gzão. Perceba então que essa lei, esse critério, ele associa esses elementos deste conjunto Dzão com esses elementos do conjunto Gzão, criando uma ordem. Terminada essa parte inicial, espero que vocês tenham entendido o que é uma relação. Iremos formalizar o conceito de velocidade. Velocidade, como dizemos, ela é uma grandeza muito importante na física, e especialmente algo que chamamos de velocidade média. Quando calculamos a velocidade média de algum objeto, nós não estamos preocupados com o valor dessa velocidade em cada ponto da trajetória, mas sim com a média de todas as velocidades ao longo de uma trajetória qualquer. Essa velocidade, então, conhecida como velocidade média, ela vai ser definida como a razão entre o deslocamento, ΔX, e o tempo necessário para percorrê-lo, ΔT, como fizemos nas aulas anteriores. Perceba que nós determinamos a grandeza deslocamento a partir de um segmento de reta orientado num plano cartesiano. Ou seja, o deslocamento, como vimos, ele era a diferença entre o x final menos o x inicial. Isto é, esse deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, a velocidade média também será uma grandeza vetorial. A despeito dela ser uma grandeza vetorial, sempre quando estamos trabalhando com vetores, estamos somente utilizando uma dimensão, ou seja, estamos trabalhando somente na horizontal, como na maioria das vezes acontece, ou até mesmo na vertical, esses componentes de vetores, daí no caso, eles podem ser tratados sim como escalares, e as operações ficam as mesmas. O que estou querendo dizer aqui é que a velocidade média ela vai poder ser definida como a razão entre a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E do mesmo modo que o deslocamento é um vetor, então a nossa velocidade média também será, por consequência, um vetor. O que podemos ainda razoar sobre esse vetor velocidade média pode ser visto nesta figura. Vamos supor que nós temos um carro em dois instantes de tempo, com uma posição inicial de 10 km e uma posição final de 90 km, supondo que ele passou nessa posição inicial às 2 horas e ele chegou nessa posição final às 4 horas. Se fôssemos calcular o deslocamento desse carro, ou seja, calcular ΔX, saberíamos que ΔX é igual à posição final, 90, menos a posição inicial 10, ou seja, ΔX é igual a 80 km. Perceba então que esse vetor ΔX ele seria representado por uma seta que tem como começo o 10 km e tem como fim o 90 km, pois o seu tamanho é de 80 km, como vimos. Ainda sabemos que esse ΔX, como ele é positivo, ele estará indicando somente que esse objeto está andando para a direita. Nestes casos unidimensionais, como vimos, o valor de ΔX
positivo significa que está andando para a direita e o valor de ΔX negativo significa que está andando para a esquerda. No caso da velocidade média, é exatamente o mesmo. Se fôssemos calcular a velocidade média para essa situação, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. ΔX ele tem como valor 80 km. E sabemos que ΔT, que nada mais é que a subtração entre 16 e 14 horas, ou seja, ΔT tem o valor de 2 horas. E assim a nossa velocidade média, obtida para o trajeto desse carro entre esses dois pontos, é de 40 km por hora. É bem comum nesses casos de movimento que chamamos de movimento unidimensional, que são movimentos que acontecem ao longo de uma reta, nós não utilizarmos a notação vetorial, pois perceba, o sinal dessa grandeza positivo, ele já nos indica qual que é o sentido que estamos indo ao longo da trajetória estipulada, que é uma reta. Outro assunto de grande importância quando estamos tratando com velocidade média é a respeito de suas unidades. A grandeza velocidade média, como vimos, ela usualmente tem como unidade o quilômetros por hora. Mas no sistema internacional de unidades, a velocidade média ela terá como unidade o metros por segundo. Provavelmente vocês não estão lembrados, mas eu falei sobre isso na primeira aula. O que veremos aqui agora é como relacionar a unidade do sistema internacional, metros por segundo, com a unidade usual utilizada por nós no dia a dia, quilômetros por hora. É fácil perceber que 1 quilômetro possui 1000 metros e ainda que 1 hora possui 3.600 segundos. E assim, 1 km por hora seria igual, substituindo 1 km por 1000 metros e 1 hora por 3.600 segundos. Então, 1 km por 1 hora seria igual a 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Simplificando zeros e ainda cortando esse zero, acrescentaremos uma vírgula aqui. Ou seja, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. O que isso significa? Isso significa que quando estivermos com uma unidade de velocidade em quilômetros por hora e formos transformá-la em metro por segundo, nós devemos dividir pela quantidade 3,6, pois acabamos de ver que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. O oposto também será válido quando tivermos com uma quantidade em metros por segundo e desejarmos transformá-la em quilômetros por hora, devemos multiplicar pela quantidade 3,6. Sim, para ilustrar essa operação, vamos a alguns exemplos. Se nós pegássemos 10 metros por segundo e quiséssemos transformar em quilômetros por hora, se fôssemos transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, de acordo com essa regra, metros por segundo em quilômetros por hora, devemos multiplicar por 3,6. Ou seja, 10 vezes 3,6, que tem como resposta 36 quilômetros por hora. Uma última situação, agora fazendo o caminho inverso, 72 quilômetros por hora. Se nós quiséssemos, então, transformar 72 km por hora em metros por segundo, o que devemos fazer, como indica aqui a nossa regrinha, é dividir por 3,6, ou seja, dividiríamos por 3,6 e teríamos como resposta 20 metros por segundo. Essa regra ela é muito útil e muito fácil de ser utilizada. Basta lembrarmos do valor 3,6 e qual que é a ordem que devemos utilizar para a transformação. Encerraremos a aula de hoje com um exemplo de cálculo de velocidade média. A distância de condução entre Florianópolis e Palhoça é de aproximadamente 22 km.
Supondo que um ciclista gaste 1 hora pedalando entre as duas cidades, qual sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 6 minutos para descansar? Ou seja, temos a cidade de Florianópolis, onde estamos, e a cidade de Palhoça, uma cidade quase vizinha daqui. Sabemos ainda que a distância entre essas duas cidades, de acordo com o nosso enunciado, é de 22 km e que o nosso ciclista ele demora um tempo de 1 hora para pedalar entre as duas cidades, porém ele ainda descansa um tempo de 6 minutos. E a pergunta nos diz: qual é a velocidade média do ciclista ao longo do trajeto? Como dito anteriormente, a velocidade média ela é uma grandeza que ela não vai conseguir nos fornecer a informação da velocidade instantânea de um objeto. Ela só consegue fornecer a média de todas as velocidades ao longo de um trajeto. Logo, velocidade média ela é expressa como a distância total percorrida pelo tempo total que foi utilizado para percorrer tal distância. Perceba que a distância total percorrida pelo ciclista, ΔX, nós sabemos que ele tem um valor de 22 km, que é a distância entre as duas cidades. Mas o tempo total que ele demorou para percorrer esses 22 km, esse ΔT aqui, ele tem um valor de 1 hora, que é o tempo que ele demorou efetivamente para pedalar, mas devemos ainda acrescentar esses 6 minutos que ele descansou, pois a velocidade média ela é deslocamento total dividido pelo tempo total. Então, se nós pegássemos como exemplo um carro que ele anda 1 hora 100 km por hora e ele fica mais 1 hora parado, e pegássemos outro carro que ele anda 2 horas a 50 km por hora, o que observaríamos aqui é que nessas duas situações nós teríamos a mesma velocidade média calculada para ambos. Então, a velocidade média ela é o deslocamento total pelo tempo total. Logo, o que devemos fazer aqui para finalizar e conseguir resolver nosso problema é somar esses dois valores de modo que ele fique numa unidade coerente com quilômetros. Como assim? Se eu tenho o ΔX em quilômetros, obrigatoriamente esse ΔT ele vai ter que estar em horas para nós trabalharmos daí na unidade usual. Então o que eu tenho que fazer, evidentemente, é transformar esses 6 minutos para horas. Para transformar qualquer grandeza em minutos para horas, nós devemos dividir por 60, na medida que 1 hora possui 60 minutos. Então, 6 minutos em hora teria um valor de 0,1 de hora. Assim, o nosso tempo total de trajeto seria 1 hora mais 0,1 de hora, ou ainda 1,1 de hora. Agora, após transformado os 6 minutos em hora e achado tanto o valor do deslocamento total como o valor do tempo total, nós podemos calcular o valor da velocidade média apenas substituindo na equação. Ou seja, a velocidade média será o 22 km, que o ciclista percorreu, dividido pelo tempo total do trajeto dele, que foi de 1,1 horas. Ou seja, a velocidade média do ciclista ao longo deste trajeto entre essas duas cidades, Florianópolis e Palhoça, foi de 20 km por hora. E assim, resolvendo esse exemplo relativamente simples sobre velocidade média, encerramos mais essa aula. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.